Boa noite, irmãos, novamente. Ratificando um pouco o que o pastor falou, minha especialidade é mais desenvolver profissionais na área de vendas, né? Então eu me especializei a desenvolver pessoas a ganhar dinheiro, né? Então a área financeira eu tenho certeza que aqui tem pessoas com bem mais domínio, mais expertise do que eu, mas o objetivo aqui é compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive na vida através de erros e acertos na área financeira. Então, só continuando, eu penso que quando nós falamos de finanças, né, desde criança, pelo menos o que aconteceu comigo, eu sempre escutava dos meus pais: você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, para ser alguém na vida. Então, pelo menos no Brasil, quando se fala em finanças, a única coisa que as pessoas focam muito é que nós temos que ganhar muito dinheiro. E nós só nos damos conta da importância de administrar esse dinheiro quando nós vamos para a Vera, né? Nós vamos para lá para fora. E aqui eu vou passar um pouco essa perspectiva. Começando aqui sobre dinheiro, né? Às vezes nós falamos do dinheiro, igual o pastor falou mais há pouco, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é importante nós segmentarmos que a palavra não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Então, o problema não é ganhar dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos ganha e nós só nos damos conta disso quando estamos no fundo do poço. Dinheiro é papel, né? O uso dos bens materiais é um teste de caráter. Aqueles que não podem usá-los com sabedoria não merecem ter responsabilidades espirituais, né? Essa fala aí do grande evangelista D.L. Moody, que quando eu dou meus treinamentos de vendas, eu resumo o caráter em aquilo que você faz quando ninguém está vendo, né? E dinheiro, a forma de como você administra o dinheiro no seu secreto, no seu psicológico, é quem define se você está preparado para ser um sacerdote. Às vezes os problemas da má gestão em outras áreas da vida se dá pela má gestão na área financeira, que hoje é um dos pontos onde Satanás mais ataca na sociedade. Ele é o nosso principal inimigo. E a questão do dinheiro, para quem ganha muito dinheiro, onde a pessoa se perde? Onde ela deposita o amor ao dinheiro. Mas tem pessoas que se perdem quando passa dificuldade e acha que a solução dos seus problemas é ganhar mais dinheiro. Então a pergunta é: ganhar mais dinheiro não é a solução? Há um tempo atrás, conversando com um amigo meu, ele estava passando por uma dificuldade financeira, isso é um caso verídico, e ele estava começando a se reestruturar, ele estava começando a buscar trazer a realidade financeira dele para o centro da vontade de Deus. Ele falou: Tiago, meu objetivo agora é ganhar muito dinheiro para ter uma vida mais tranquila. E eu penso que é o pensamento da maioria quando não pensa em dinheiro, né? Acha que o dinheiro é a solução para pagar só as contas. Mas, às vezes, se a pessoa não tiver o entendimento correto da administração financeira, ganhar mais dinheiro não é a solução dos problemas. Pelo contrário, pode gerar até mais problema, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Ganhar mais dinheiro não significa estabilidade financeira. Da pesquisa que o pastor apontou, nessa pesquisa revela também que as famílias com maior renda também são as que atrasam mais os pagamentos de dívida. Por incrível que pareça, quem ganha menos é o que se preocupa mais em pagar em dia, né? É aquela questão: quem ganha menos tem o discernimento de que o seu maior patrimônio é o seu nome. Já quem ganha mais dinheiro não se preocupa com isso. Por isso, ganhar mais dinheiro pode ser um problema quando não nos educamos financeiramente. Quem ganha mais dinheiro pode assumir dívidas maiores. E aqui eu trouxe um paralelo para a gente fazer essa separação. Isso é uma realidade que, infelizmente, é a maioria dos casos. Vamos falar do João e do Pedro. O João e o Pedro são dois profissionais, os caras são pai de famílias, congregam, só um que congrega na Betel, o outro não congrega não. O João congrega na Betel. O João, ele tem uma renda mensal de R$ 5.000, né? Tá dando para ver? Show. De R$ 5.000. A fonte de renda dele
é formal, é legal, ou seja, ou ele é CLT, ou ele é PJ, mas emite nota, né? E além de ele emitir nota, ele investe no reino de Deus R$ 500 por mês, ou seja, ele entrega o dízimo dele. E além disso, ele faz a poupança de R$ 500 por mês. Depois disso, ele organiza as despesas fixas e variáveis dele em R$ 3.800. Qual o resultado do João agora, mês que vem, quando ele fechar o ano dele? O João ele vai fechar o ano com R$ 2.400 da poupança, R$ 2.400 que sobrou, porque ele não gastou tudo em despesa fixa e variável, mais R$ 6.000 da poupança. Ou seja, às vezes, o que o João aqui é um cara que faz o dinheiro trabalhar para ele. Ele não trabalha para o dinheiro. E ele é um cara que, com certeza, a médio e longo prazo, vai ter uma independência financeira. Já o Pedro, né, só voltando aqui, o nível de prosperidade do João é alto, né? Esse comparativo é para a gente medir o nível de prosperidade entre um e o outro. Já o Pedro, ele tem uma renda de R$ 10.000 por mês, a fonte de renda dele é informal e ilegal, né? O Pedro, às vezes, ele trabalha até com o João, que ganha R$ 5.000, só que o João trabalha de carteira assinada e o Pedro fala, cara, em vez de você me pagar R$ 5.000 de carteira assinada, eu vou ser seu PJ e você me paga isso em dinheiro, e ele prefere nem emitir nota fiscal. Ou seja, Jesus falou, né? Dá a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Então não adianta o Pedro se preocupar em entregar o seu dízimo se ele não paga o seu imposto, porque honrar a Deus não quer dizer só em dizimar, né? Esse é um tipo de crente que acha que dizimar é um título de capitalização. Eu posso deixar de pagar imposto, mas eu não vou faltar com o meu dízimo, porque senão eu vou perder a bênção. Né? E é onde a pessoa começa a ter um conceito totalmente errado sobre dízimo e oferta. As despesas do Pedro é de R$ 10.900 por mês, e aí não sobra para poupança. Qual é o resultado líquido do Pedro no ano? R$ 22.800. Se você fizer uma análise comparativa entre o João e o Pedro, quem é que aparenta ser rico? O Pedro. Mas quem é rico realmente? O João. Então a riqueza não define no quanto você ganha, a riqueza é definida na forma de como você administra seu dinheiro. O nível de prosperidade do João é muito baixo, por mais que o nível de rentabilidade dele seja o dobro do que o João. Então, qual o objetivo dessa análise aqui? É para deixar bem claro que o problema não está no dinheiro, mas a forma de como nós lidamos com o dinheiro. E aí a pergunta é, sua estabilidade depende do padrão de vida que você escolheu, né? Qual o padrão de vida que vocês escolheram? Eu vou começar a estimular vocês a fazer umas autorreflexão, que tudo isso que eu estou passando foi autorreflexões que eu fiz na minha vida. Eu cheguei a um ponto, isso não tem muito tempo, como eu falei, desde criança eu sempre trabalhei com vendas, então sempre que eu me apertava um pouco, qual era o meu objetivo? Vou aumentar a meta de vendas e eu saio do sufoco, até chegar no nível de frustração, de às vezes ter vergonha de falar quanto eu ganho, porque às vezes, comparado no meio social com que eu vivo, a renda é mediana, mas não sobrava, eu entrei em crise, e eu fui buscar uma consultoria financeira, foi onde descobri que não só a consultoria financeira ia resolver meu problema. Essa consultoria financeira não tem muito tempo não, foi no início do ano passado. E aí a questão é o seguinte, qual é o seu padrão de vida? Que é um outro problema. As pessoas, elas misturam muito padrão de vida com qualidade de vida. Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Qual a diferença entre padrão de vida e qualidade de vida? Né? Muita gente mistura, acha que tudo é uma coisa só, mas é aí que começam os problemas. O padrão de vida, ele está relacionado na qualidade, na quantidade de bens que nós adquirimos, né? Então, às vezes a pessoa, ela tem carro, tem casa aqui em Vila Velha, tem casa na praia, tem casa em Domingos Martins, o padrão de vida dessa pessoa é alto, ok? E qualidade de vida, essa pessoa tem um padrão de vida elevado, mas ela tem uma qualidade de vida satisfatória, porque
A qualidade de vida é você querer viver bem. O que é qualidade de vida? Deixa eu só passar aqui, ó. Manter um padrão de vida elevado e incompatível afeta negativamente a sua qualidade de vida. Isso ocorre porque pessoas endividadas são mais estressadas, preocupadas e inseguras, comprometendo a saúde física, mental e espiritual. Aqui, ó, saúde física, mental e espiritual. Aqui que começa a festa de Satanás, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde o consumismo fala muito alto, né? Nós somos bombardeados o tempo todo por consumismo. Vocês aí que são jovens aí, qual a expectativa de vocês? É ter um iPhone. Aí depois que você tem um iPhone 6, daqui a 3 meses tem um iPhone 10. Daqui a pouco o cara que tem um carro Chevrolet, velho, aí vê o pastor com um Corolla, ele quer ter um Corolla. Poxa, mas é errado, Tiago, você querer ter as coisas? Não é errado. O problema é que a cultura brasileira é uma cultura muito imediatista. Quando nós pensamos em dinheiro, a gente só faz conta mensal. Se a gente fizer uma conta anual, nós vamos ver que às vezes o que parece ser bom hoje é péssimo daqui a 6 meses. Entende? Então o problema não é ter bens materiais, o problema é a forma que nós conquistamos esses bens materiais. E essa forma afeta totalmente a nossa qualidade de vida. O que é qualidade de vida? A qualidade de vida é mais importante, pois ela está relacionada com o seu bem-estar, sua estabilidade financeira, sua segurança, sua saúde. Eu morava em Linhares, reclamava que não fazia exercício, porque a rua era tudo de chão, não tinha o que fazer. Beleza, estou morando a 2 quadras da praia, com calçadão lindo, e às vezes não vou. Qualidade de vida de baixo custo, onde muitas pessoas que são meus vizinhos pagam R$150 na academia para andar numa bicicleta olhando para a televisão. Ou seja, quer ter um padrão de vida elevado com a qualidade de vida baixa. Entende? Então, isso é muito relativo. Nós temos que entender que hoje quem nos influencia é o Espírito Santo de Deus. Só que, infelizmente, nós nos deixamos corromper pela influência social. Entende? Então, é possível sim, né, manter um padrão de vida e de consumo menor para garantir uma qualidade de vida maior. Isso significa deixar de ser um devedor para se tornar um poupador e posteriormente um investidor. E aí depois que você se torna um investidor, o dinheiro trabalha para você. E aí quando você menos se dá conta, você pode ter tudo aquilo que você queria, mas não vai ter tanto prazer porque você conseguiu entender qual é o verdadeiro prazer da vida. É melhor estar em casa agora jogando um videogame ou aqui aprendendo e se preparando para o futuro que Deus reservou para a sua vida. Isso é qualidade de vida. Entende? Então, ficou claro aqui a diferença de qualidade de vida e padrão de vida. Padrão de vida, ele está associado ao total de bens que a pessoa tem. Qualidade de vida está associado ao bem-estar que a pessoa tem através do padrão de vida que ela estabeleceu para a vida dela. Alguma dúvida aí? Ficou claro para vocês? É importante estar claro para acompanhar a linha de raciocínio. E a pergunta que eu fiz ali é o seguinte, e é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Eu penso que esse assunto ele é muito oportuno, estar discutindo ele no mês de novembro, porque quando nós só nos preocupamos com o padrão de vida, a preocupação da maioria dos pais aqui é o seguinte: será que eu vou ter dinheiro para dar o presente de Natal para o meu filho? Entende? Então a pergunta não é se eu vou ter dinheiro, será que eu terei condições para dar o presente de Natal para o meu filho? Porque pior do que não ter dinheiro para dar o presente de Natal é não ter tempo para brincar com ele. E aí você começa a ver a diferença de valores, entende? Então, o padrão de vida que você tem hoje é o fruto das escolhas que vocês fez ontem. Então, a pergunta que vocês têm que fazer, e anotem, mas não deixe de levar isso para casa e refletir, não. Isso vai contribuir com o planejamento financeiro de vocês para 2020. Qual é o padrão de vida que eu tenho hoje? Guarde essa pergunta para vocês. Qual é o padrão de vida que eu tenho hoje? Podemos afirmar que existem 2 tipos de pessoas quando nós falamos de padrão de vida. As que estão satisfeitas com a sua vida atual, né? E as pessoas insatisfeitas com o seu padrão de vida atual. E resumidamente, são esses 2 tipos de pessoas. Vamos falar um pouco das duas.
As pessoas satisfeitas, existem pessoas com padrão de vida mais humilde e mediano que estão totalmente satisfeitas com sua condição. Sabe que poderia melhorar o seu padrão para um patamar muito mais elevado, mas acredita não compensar o esforço. Não existe nenhum problema quanto a isso. Aquele casal de pastores de fora que faz missão lá em Santarém, que dá até curso para... Isso, a Rebeca. Eu vi a história daqueles dois. Eles têm um padrão de vida elevadíssimo, mas eu tenho certeza que eles viviam a miséria espiritual e social. Eles queriam riqueza, e eles foram encontrar essa riqueza onde? Em Santarém. Eu estou prestando consultoria em Tabatã, Poço da Mata, no meio do mato. E eu estou vendo pessoas que ganham 10 vezes menor do que eu, com a qualidade de vida 1000 vezes maior do que a minha. Eu fiquei assustado e eu saí de lá pedindo perdão a Deus pela forma de como eu estava enxergando para o dinheiro. Não há melhor antídoto contra a cobiça, contra cobiçar aquilo que é dos outros, do que satisfazer-se com o que é seu. Então você quer parar de cobiçar aquilo do que é dos outros, começa a se satisfazer com aquilo que é seu, Começa a dialogar com sua esposa, conversar com seus filhos, entra no mundo deles. Isso é ter qualidade de vida. Mas como infelizmente, não é o que estou falando, uma pesquisa que o pastor apontou, a maioria dos brasileiros se encontra no índice de endividamento, eu vou me atentar aqui a outro tipo de pessoa, aqueles que estão insatisfeitos com o seu padrão de vida. E esses que estão insatisfeitos com o seu padrão de vida, eles também se dividem em 2 grupos. Aqueles que estão satisfeitos, mas estão trabalhando para mudar, e aqueles que estão insatisfeitos e vão continuar porque eles vivem de aparência. Entende? E é triste isso. Não é só na Betel, não é só na Combc. Um abraço para o meu irmão Vinícius aí, meu parceiro do Secrai. Obrigado pela visita. Mas o que adianta o mundo ver você assim e aos olhos de Deus você ser assim? Meus amigos, antes de vocês quererem ser sacerdotes, antes de vocês ser canal de bênção, vocês primeiro precisam ser edificados. E quando você está dentro do seu quarto, só você e Deus, não é esse lado da maçã não, é esse lado da maçã aqui, E se isso existe, nós temos que se resolver. Foi quando eu me encontrei nessa realidade que eu falei, Senhor, se eu estou aqui na Tua presença, se o que a Bíblia diz é verdade, eu preciso viver essa verdade. Senão não tem porquê eu alocar um tempo desnecessário aqui, só ir na igreja, sentando no banco, começar a semana, termina a semana, precisa ter mudança. Foi quando eu comecei a estudar, foi até o que me levou até o Secrai. Porque se eu preciso viver a vontade de Deus, eu estou falando que eu tenho que abrir mão das minhas vontades, dos meus sentimentos. E se os meus sentimentos, assim como o sentimento de qualquer ser humano, oscila, eu preciso entender esse nível de oscilação. Eu preciso entender até onde é espiritual e até onde é emocional. Eu aprendi, junto lá onde eu faço o curso com o Vinícius, que nós não podemos naturalizar o espiritual, mas também nós não podemos espiritualizar o natural. Foi quando eu comecei a me encontrar, a estudar sobre os 3 aspectos: o orgânico, que é a parte material, é a parte física, a parte do dinheiro, o emocional e o espiritual. É nesse assunto que nós vamos falar. Aí, tratando desse grupo de pessoas, E aí como funciona o ciclo? Tem o grupo dos satisfeitos. Esse grupo dos satisfeitos é aquele que o camarada ele quer ter qualidade de vida, mesmo que para isso ele tenha um padrão de vida baixo. E esse aqui são o grupo dos insatisfeitos. O grupo dos insatisfeitos tem um cara que trabalha para melhorar, e eu creio em nome de Jesus que são todos vocês que estão aqui. E tem aquele cara que ele vive de aparência. E aqui, ele entra num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso leva ele a entrar num cárcere espiritual. Ele vive um cativeiro espiritual. E, infelizmente, às vezes, essa pessoa, nem ela se dá conta que ela vive de aparência. Ela está tão no automático, ela veio de uma cultura social onde o material conta muito. Quando você vai para o interior, tem interior que você chega que a pessoa não quer saber seu nome, ela quer saber seu sobrenome.
né? Isso daí já é um sintoma que aponta que aquela sociedade ela é mais material do que mais padrão de vida do que qualidade de vida. Então, às vezes, a pessoa que vive de aparência, ela cresceu num ambiente onde ela foi influenciada a entender que isso é bom, que isso é correto. Esses dias eu estava fazendo um planejamento lá em casa, eu e um amigo meu, estava meu filho e meu sobrinho, assistindo um vídeo no YouTube, e eu fiquei impressionado. O que os caras eles estavam assistindo? Eles estavam vendo os meninos da idade de vocês assim, que tem tênis de R$ 3.000, calça de R$ 5.000, camisa de R$ 10.000. E aí o amigo meu falou: ô criançada, vocês não podem querer parecer ricos, vocês têm que querer ser rico. Parecer ser rico vai entrar nesse quadro aqui, ó, viver de aparência, entende? E aí, quais são as consequências disso? Viver de aparência é uma opção adotada por muitos. Isso daí é o que comprova o índice de endividamento apontado pelo estudo que o pastor mostrou. Aparentar viver um padrão de vida acima da capacidade financeira normalmente leva as famílias ao desequilíbrio financeiro. E aí gera um adoecimento orgânico, um adoecimento psicológico, um adoecimento espiritual. Na prática, como isso funciona? Isso aqui que eu estou mostrando é um conjunto de estudo com realidade, né? Eu, como trabalho gerenciando equipe de vendas, a primeira pergunta que eu faço para o cara: por que você quer ser vendedor? Aí já teve os dois que perguntaram: eu quero ser vendedor porque eu gosto de gente. Aí eu falo: então, se você gosta de gente, você pode virar assistente social, porque vendedor gosta de dinheiro. Né? Não tem lógica. Você está aqui, você está vendendo mais porque você gosta de dinheiro. Agora, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Qual é o seu propósito de vida? Onde você quer chegar? Porque o cara querer ganhar dinheiro sem propósito, ele vai cair na galera endividada, ele vai cair nesse ciclo vicioso aqui, ó. E aí, aconselhando várias pessoas, vendo experiências de vida de várias pessoas, associada à minha experiência, o ciclo que ocorre é basicamente o mesmo. A pessoa começa com o endividamento, ela quer viver de aparência, ela gasta mais do que recebe, começa a se endividar. Isso daqui, gente, principalmente nos homens. As mulheres, elas pedem socorro primeiro, os homens não. Depois eu vou explicar o porquê. O endividamento, começa a aparecer o estresse, aí já começa a impactar na qualidade de vida, o cara não tem paciência com nada, né? Através do estresse, entre as consequências espirituais, o homem ele deixa de fazer contabilidade dos valores espirituais. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30b, Deus fala que ele vai honrar aqueles que honram a eles, mas aquele que despreza a Deus será desprezado por Deus. E aí, não tem como você ser abençoado sendo desobediente. O mundo espiritual ele é lindo, porque ele é regido por princípio. É o exemplo que eu dou para o meu filho de 14 anos. Desde os 10 anos ele está querendo smartphone. E já 4 anos atrás eu falo: você quer ganhar um smartphone? Tira uma nota legal na escola e seja disciplinado na escola. Só tirava nota boa, mas era indisciplinado, falava demais. Aí eu falo: cara, graças a Deus, eu posso te dar o celular. Só que se eu te dar, eu vou quebrar uma regra que eu estabeleci. Aí entra a misericórdia, né? Vem a minha esposa: não, mas é porque ele é bom e tal. Eu falei: meu amor, se eu fizer isso com ele, eu vou quebrar um princípio que eu estabeleci. Como que eu vou colocar uma Bíblia embaixo do braço, vou para a igreja e eu estou perdendo a maior oportunidade de mostrar para ele como é regido o princípio do reino espiritual? Hoje ele está com 14 anos, ele chegou a chorar quando ele ganhou o celular. Por quê? Eu falei com ele: por que eu vou te dar um celular? Porque eu parei de mentir. Não foi eu que falei que ele estava mentindo, ele reconheceu. Por que eu vou te dar um celular? Porque eu tirei nota boa. Ou seja, ele foi obediente, ele foi abençoado. Ele foi desobediente, e começa a gerar essas consequências. E trazendo para a realidade financeira, quando a pessoa deixa de contabilizar os valores espirituais e se preocupa só nos valores financeiros, a oração muda. Ele começa a chegar para Deus e fala: Senhor, me ajuda na minha vida financeira, me ajuda naquela conta que eu tenho para pagar. Ele começa a pedir para Deus a fazer a vontade dele, esquece de viver a vontade de Deus na vida dele. Então, a palavra de Deus fala que nós não recebemos porque pedimos maus. Então, se não está vindo bênção, antes de perguntar para Deus para resolver os seus problemas, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: os problemas que estou vivendo estão sendo consequência de algum princípio que Deus estabeleceu para a minha vida, eu não estou cumprindo?
Porque só depois da resposta dessa pergunta que você vai saber a forma certa de orar a Deus. Porque senão vai ser igual o Henrique comigo. Ah, Tiago, me dá um celular. Eu falei, cara, eu não posso. Você foi desobediente, por que eu vou te abençoar? Deixando de contabilizar os valores espirituais, o problema começa a aumentar. Aumenta o endividamento, aí entra a crise familiar, que é um outro problema dos homens, né? O homem, quando ele ganha muito dinheiro, ele chega em casa, ele começa a comemorar, meu amor, esse mês eu ganhei bem, eu vou te levar no Outback, eu vou levar as crianças lá na Ilha do Caranguejo. Só que, quando entra o problema financeiro, por questões da honra, porque o homem foi um princípio estabelecido por Deus lá em Gênesis, que ele vai comer do suor do trabalho dele, e ele não está conseguindo ser o homem na questão financeira, ele tem vergonha de chamar a família e falar que está com problema financeiro. Entende? E aí começa a acarretar. Ele quebrou um princípio espiritual, em vez de ele ajustar a vida financeira dele dentro do princípio, ele começa a tomar decisões sem consultar a Deus, isso acarreta na crise familiar, e aí começa a aumentar os problemas psicológicos. Aí vem no homem ansiedade, preocupação constante e a perda da honra. E aí pensa como que um cara desse está já. Ele fica na frente da televisão olhando para ela, mas sem saber o que está passando. Ele fica lá igual um zumbi só para fazer de tudo para quem esteja ao redor dele não chame a atenção dele. Porque ele tem vergonha, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Que aí é onde Satanás começa a atuar. Satanás, ele não vai lá na sua conta bancária e vai fazer ficar no vermelho. A palavra de Deus fala que ele fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos dele, nos protegendo. Agora, para a bênção vir, depende da nossa postura. Então, qual é o papel de Satanás? Nós só temos que entender que nós somos espíritos, e somos influenciados por espíritos celestiais e espírito maligno. O papel de Satanás é continuar bombardeando você do consumismo, bombardeando você que você não é capaz, bombardeando você que você não é um bom esposo, bombardeando você que você não tem condições para cuidar da sua família, e isso só continua afetando e só continua aumentando as crises espirituais. Porque o que Satanás quer, a estratégia que ele tem para derrubar vocês, é só afastar vocês da presença de Deus, porque onde tem a glória de Deus, não tem espaço para nenhum demônio atuar. Então a estratégia dele é essa, e ele continua, né? Como o camarada perde a honra, aí vem a avareza, o medo paralisante de passar por necessidade, porque nós vivemos numa sociedade que infelizmente é assim. Então a pessoa tem vergonha de falar que está com problema financeiro, o homem tem vergonha de falar que está com problema financeiro. Isso começa com seus familiares, isso começa com os irmãos na igreja, e ele só começa a se abrir quando o negócio está feio. Infelizmente alguns nem se abrem. Então, por que essa avareza, ele leva ele para se afastar mais da presença de Deus? Porque lá em Colossenses 3, 5, 6, Paulo fala que a avareza é idolatria. Tem muito crente questionando outras religiões porque fica adorando santo a bens materiais, mas a Bíblia fala que a avareza é idolatria. E quando nós falamos de princípios espirituais, igual eu falei aqui um tempo atrás, eu comecei a entender princípios espirituais trazendo para a realidade da legislação do nosso país. Quando nós falamos nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos trazendo para a realidade é a Constituição Federal. Então, pior do que quebrar um princípio na Constituição Municipal, é quebrar um princípio na Constituição Federal. E na Constituição Federal do Reino de Deus, adorar a idolatria é um pecado gravíssimo, uma desobediência gravíssima. E toda vez que um princípio é quebrado, nós vamos nos afastando da presença de Deus e dando espaço para o Satanás continuar atingindo. Ou seja, Satanás não está colocando a mão em ninguém, não está fazendo nada em ninguém, ele só está influenciando você a se afastar da presença de Deus, para quê? Para ele roubar seus sonhos, te matar e te destruir. E aí, com a avareza, vem a falência familiar. Por quê? Porque o homem ele já não quer se abrir com ninguém, por problema de honra, ele não se abre com ninguém, o negócio vai aumentando, porque ele fica no cartão de crédito, ele fica no cheque especial. O que eu estou falando aqui é comprovado com os estudos apresentados pelo pastor, que eu li e fui buscar também a fonte e só comprovei. Não é dúvida não, porque é assustador os números, é muito feio.
E aí, a falência familiar gera um outro problema psicológico. E todos esses problemas, gente, são problemas que estão dentro da pessoa. Então, você pode olhar para muita gente aqui que aparentemente está tudo bem, mas por dentro aquela pessoa está uma capa. Quer ver um exemplo disso? Às vezes você está vendo um casal no Facebook, minha esposa é especialista nisso, que ela gosta tanto de rede social. Ela fala, fulano e Beltrana está com algum problema no relacionamento. Eu falei, por que, meu amor? Porque eles pararam de postar foto junto na rede social. Né? Isso é um sintoma que tem alguma coisa errada, se o costume social deles era viver dessa forma. Então, por que chega a esse ponto? Porque já chegou a falência familiar, através da falência familiar, gera na pessoa depressão, e aí começa a gerar um problema gigantesco, que é sofisma contrário aos conhecimentos divinos. O que é sofisma? Sofisma é você criar uma realidade dentro da ilusão que você estabeleceu para a sua vida. Então, na prática é o seguinte, eu não acredito em Deus mais, porque eu ganhava meu dinheiro, todo mês o meu dízimo estava lá, e eu não estou sendo abençoado. Se ele levar por esse princípio, ele está certo, né? Dízimo, oferta, você recebe bênção. Mas isso é sofisma. A linha de raciocínio dele está certo dentro da ótica dele. Mas Deus falou que para abençoar, tem que obedecer. Então não é só vir aqui, colocar um dízimo aqui e sair lá na rua e dirigir um carro sem habilitação. Não é vir aqui, colocar um dízimo aqui e pedir isso para o seu pai para comprar um Xbox desbloqueado porque você vai conseguir ter jogo falso. Isso daí quebra qualquer princípio espiritual que te afasta da presença de Deus, por mais que Ele queira te abençoar. Maldição. Qual a consequência que isso vai gerando? A pessoa fica depressiva, desencadeia nela o sofisma e depois vem a maldição. Maldição é um nome que quase ninguém gosta, né? Mas se for bênção, todo mundo quer, né? Então, o que é maldição? A maldição vem do hebraico, que significa arar. Arar, no hebraico, significa prender, deixar sem forças para resistir. E se a gente fizer uma análise, é o que acontece com nós homens. Quando vem a dificuldade, vem a fraqueza. Lá em Oséias 4:6, a Bíblia fala o seguinte, Deus falando para o seu povo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorei os seus filhos. Então, o cara, ele trabalha igual um condenado para não deixar faltar nada para o filho financeiramente. Mas ele deixa uma herança para o filho dele de maldição. E aí, é o que ocorre hoje. Hoje, o que leva a gente, às vezes, a viver por aparência? Duas situações. Uma são as influências sociais, vivemos no mundo consumista, e outras são as heranças familiares. Meu pai, talvez, ele quebrou, meu pai era enrolado, ele não seguiu o princípio de Deus, ou seja, ele deixou herança, uma maldição. Então, a Bíblia é clara, nós que utilizamos vários versículos para justificar a nossa irresponsabilidade moral e espiritual. E aí, trazendo essa maldição, o que vai acarretando na família? Brigas, divórcios, infelicidades crônicas e às vezes até suicídio. Eu tenho um amigo lá em Ares que o pai dele se suicidou por causa de dívida. E o pior, era servo de Deus. Entende? A culpa é dele? Não vou culpar ele. Né? O erro dele só foi o quê? Ele padeceu por falta de conhecimento. Ele preferia vir aqui, ouvir o pastor falar da Bíblia, mas ele não ia para casa, olhar para a realidade dele e ver como melhorar a realidade dele dentro dos princípios, dentro do manual de vida que Deus deixou para cada um de nós. E aí, pessoal, entendendo aí a importância de saber qual o seu padrão de vida, entendendo que definir padrão de vida não envolve só as questões financeiras, as questões materiais, mas isso influencia seriamente nas questões psicológicas e espirituais, porque uma coisa interliga a outra, né? Aqueles problemas lá que eu falei, se eu for levar mais a risco, aquilo ali são problemas materiais que ocorrem com a família, sem falar com o indivíduo, né? Porque a psicologia chama que tudo aquele problema da mente que vem para o corpo é psicossomático. Né, quando é espírito, corpo e alma, pneumopsicossomático. Então,
Sem falar, às vezes, a pessoa está com problema de gastrite, úlcera, tudo isso são problemas do corpo que vem através de problemas emocionais, que desencadeiam através de problemas espirituais advindos por princípios não vividos dentro da palavra de Deus. Então, para resumir e fechar, vamos começar 2020 definindo um padrão de vida ideal. E qual o padrão de vida ideal? Muitos pensam que o seu maior objetivo é aumentar seu padrão de vida. Todo mundo sonha em ter uma casa melhor, um carro melhor, poder pagar uma boa escola para os seus filhos. Pagar uma boa escola para os seus filhos e um plano de saúde, né? Isso tudo é bom. O problema é como fazer isso. Ao invés de fazer se endividando, é fazer de uma maneira mais sustentável. E aí, o maior objetivo é ser um poupador. Deve ser o objetivo principal. E aí, quando falo em ser um poupador, aqui só passando rápido, é você trabalhar mais, estudar mais para ganhar mais, se o problema é dinheiro, ou diminuir o seu padrão de vida. Faz um orçamento financeiro, organiza suas receitas, organiza as suas despesas, e aí você vai avaliar se você está ganhando mais, se você está gastando mais do que você ganha. Traga sua família para a realidade financeira. Então, se você não pode dar um presente de Natal para o seu filho, chama ele, conversa com ele, fala a verdade e mostre para ele o planejamento para o ano todo e deixe ele trabalhar com vocês, né? E aí, para finalizar, eu vim para os que tenham vida e vida em abundância. Eu penso que quando Jesus falou isso, ele quer dizer o seguinte: para você viver bem, você não precisa esperar a vida eterna. Você pode viver bem aqui, se você discernir. Então, não adianta ser cheio do Espírito, falar em línguas, profetizar e não ter dinheiro para pagar o aluguel, ir ao supermercado ou ficar recebendo cobrador na porta. Isso não adianta. Então, qual o primeiro passo? Se você tem alguma dificuldade, comece aqui, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, primeira coisa, os problemas que eu estou vivendo, as atitudes que eu estou praticando, o que está dentro e o que está fora do princípio de Deus, né? E aí, para finalizar, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Uma das dificuldades de todos os homens é procurar alguém para se abrir. E o que eu gosto muito aqui da igreja é esse trabalho de discipulado 1 a 1. Né? A Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados um para os outros, se abrir. Se você não sabe como começar, se você está com problema, você abre a Bíblia, não consegue encontrar o caminho através da Bíblia, aqui na igreja tem várias pessoas dispostas a ajudar. Tem especialistas na área de finanças dispostos a estar dando orientação no nível financeiro, especialistas espirituais, tem um grupo de intercessão. Eu estou deixando o meu WhatsApp ali, para quem quiser me mandar um WhatsApp, que eu posso compartilhar depois dessa apresentação, e umas planilhas de gestão financeira, e poder conduzir vocês para alguns especialistas aqui na igreja que estão disponíveis para ajudar a fazer um planejamento financeiro para 2020. Beleza?